Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem imperturbáveis, mesmo em meio ao caos? Como elas conseguem controlar suas emoções e transformar adversidades em oportunidades? Este vídeo vai te revelar um segredo milenar, o estoicismo. Você está preparado para aprender a arte de dominar suas emoções e transformar sua vida para sempre? Não perca! Se você já se sentiu consumido por suas emoções, como raiva, tristeza ou frustração, não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios internos que podem nos deixar à mercê dos nossos sentimentos. Porém, existe uma filosofia antiga que promete ajudar a controlar essas emoções e alcançar uma vida plena e serena: o estoicismo. Neste vídeo, vamos explorar como você pode usar os ensinamentos de grandes pensadores, como Epicteto e Sêneca, para viver de forma mais equilibrada e feliz. Prepare-se para transformar sua maneira de ver o mundo. Capítulo 1. O que é estoicismo? O estoicismo é essa filosofia antiga que atravessa os séculos. Muitas vezes é visto apenas como uma teoria distante, uma ideia antiquada que ficou lá atrás no tempo, como uma relíquia de uma época que já passou. Mas, ao contrário, ele é um convite a viver com mais clareza e autenticidade, um chamado para a ação diária, constante e corajosa. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não vem do controle externo, mas do domínio sobre nossas próprias reações, nossas próprias emoções. Não importa o que aconteça ao nosso redor, mas sim como respondemos a isso. O estoicismo, portanto, é uma arte de viver, ou melhor, uma arte de não ser vencido pelas circunstâncias. Quando falamos em estoicismo, você provavelmente imagina o mármore frio dos antigos templos gregos ou figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto. Talvez as imagens de pessoas que, com faces impassíveis, enfrentam as adversidades da vida sem esboçar uma reação de medo ou frustração. E, de fato, há algo de majestoso nessa ideia. No entanto, a verdadeira essência do estoicismo não está na frieza ou na rigidez de suas figuras históricas, mas na serenidade profunda e quase silenciosa que ele oferece a quem se atreve a segui-lo. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento, forte e implacável, parece querer arrancar tudo de você, seus planos, sua paz, sua esperança. É nesse momento que o estoicismo entra em cena, oferecendo-lhe a capacidade de se manter firme, de não ser tragado pela força da tempestade. O estoico não é aquele que se torna indiferente à dor ou ao sofrimento. Ele é aquele que compreende que há forças além de seu controle. E por isso, a sua verdadeira luta é contra a própria reação interna ao que ocorre ao seu redor. Ele sabe que a tempestade pode rugir, mas a sua mente permanece calma, inabalável. Para entender o estoicismo, é fundamental perceber que ele não é uma filosofia sobre a negação das emoções. Não se trata de reprimir os sentimentos, mas de entender que somos, em última instância, responsáveis por como reagimos a esses sentimentos. Uma raiva que nasce em um momento de frustração pode ser, para o estoico, uma oportunidade de aprendizado, um sinal de que ele precisa aprimorar a paciência ou o autocontrole. A tristeza, muitas vezes uma companheira fiel dos tempos difíceis, pode ser vista como uma chamada para o autocuidado e a reflexão, uma chance de se renovar internamente. Epicteto, talvez um dos mais conhecidos filósofos dessa escola de pensamento, nos dá uma lição valiosa. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Em outras palavras, o que nos afeta não é o acontecimento em si, mas como o interpretamos. Esse entendimento muda tudo. Se somos capazes de perceber que as circunstâncias externas são incontroláveis, mas que nossa reação a elas é totalmente nossa, então começamos a conquistar uma liberdade que poucos experimentam de verdade. É como se tivéssemos descoberto que a chave para o bem-estar nunca esteve fora de nós, mas sim dentro de nossa mente. O estoicismo nos oferece, assim, um mapa para navegar pelas incertezas da vida.
Ele nos ensina a não nos desesperarmos diante dos obstáculos, a não perdermos nossa serenidade quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. Pelo contrário, ele nos dá os meios para enfrentar as dificuldades com coragem e compreensão. O mundo externo pode ser imprevisível e muitas vezes cruel, mas o estoico sabe que a verdadeira liberdade está na forma como ele escolhe reagir. Ao longo da história, grandes pensadores como Sêneca nos lembraram de que a morte, o sofrimento e a perda fazem parte do ciclo da vida. Não devemos nos apegar ao que é temporário, nem nos desesperar quando algo nos escapa. O imperador Marco Aurélio, que teve uma vida marcada por desafios imensos, encontrou consolo e direção em seus próprios escritos estoicos, nos ensinando que a vida é um constante fluxo de acontecimentos que, se entendidos de forma estoica, se tornam oportunidades para o crescimento pessoal. Neste ponto, talvez a dúvida surja, mas será que realmente podemos controlar tudo isso? A resposta do estoicismo é clara: não, não podemos. Não, temos o poder de controlar as circunstâncias externas, o que nos acontece, ou como as outras pessoas agem, mas temos sim o poder de controlar nossa resposta a isso. E é nesse controle interno que reside nossa liberdade e nossa paz. O estoicismo, então, não é uma filosofia sobre distanciamento ou apatia, mas sobre uma profunda reconciliação com a vida. Ele nos oferece uma maneira de viver sem o peso das expectativas irrealistas, das reações impulsivas ou das frustrações constantes com o que não podemos mudar. Ele é, em essência, uma filosofia de aceitação, mas também de ação. Aceitar o que não podemos controlar, mas agir com sabedoria no que podemos. Como disse Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, o que acontece em sua vida não depende do que os outros fazem, mas de como você responde ao que os outros fazem. Então, ao invés de ver o estoicismo como uma filosofia distante, encare-o como uma oportunidade de transformação. Ele nos oferece uma maneira de viver com maior clareza, autodomínio e liberdade interior. Ao abraçar o estoicismo, você não está apenas buscando controlar suas emoções, mas se abrindo para a possibilidade de uma vida mais serena, mais equilibrada e, quem sabe, mais verdadeira. A filosofia estoica, assim, não é uma teoria abstrata, mas uma prática diária. Ao acordar pela manhã, você pode escolher começar o dia com um pensamento estoico. Hoje, vou focar no que posso controlar e deixar o resto seguir seu curso. Pode ser difícil, especialmente quando o mundo parece querer nos arrastar para sua correnteza. Mas, ao adotar essa mentalidade, você começa a se sentir mais preparado para enfrentar o que vier, sem perder a paz interior. A vida não precisa ser um campo de batalha, mas uma jornada tranquila. E no fim das contas, o estoicismo nos ensina que a verdadeira vitória não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a nós mesmos. Ao olhar para o estoicismo sob uma perspectiva mais ampla, vemos que ele não é apenas um conjunto de regras ou de conduta rígida, mas sim uma filosofia profundamente enraizada na compreensão do ser humano e do mundo. Ele nos desafia a olhar para dentro, a questionar nossas próprias reações, a entender de onde vêm nossos medos, inseguranças e desejos, e principalmente a reconhecer o que é realmente importante para a nossa paz interior. Porém, é importante frisar que o estoicismo não prega a indiferença. Ao contrário, ele nos convida a viver com intensidade, mas sem nos deixar arrastar pelas emoções que nos desestabilizam. Isso é de fato uma arte, a arte de perceber o que é importante e agir com sabedoria, mesmo quando as circunstâncias nos tentam a perder o controle. Sabe aquela sensação de frustração que surge quando as coisas não saem como planejamos? O estoico ensina que podemos nos libertar desse fardo, porque o que realmente importa é a nossa capacidade de aprender com cada momento. A filosofia estoica também nos dá uma percepção única sobre o sofrimento. Ele não nega que o sofrimento existe.
ele o abraça. No entanto, ao invés de se render a ele, como frequentemente fazemos, o estoicismo sugere que o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem. Se soubermos olhar para a dor com os olhos de um estoico, ela não será um inimigo a ser evitado, mas um professor que nos guia em direção a uma versão mais forte de nós mesmos. Imagine, então, que você está atravessando uma fase difícil da vida. Pode ser a perda de um ente querido, um fracasso no trabalho ou uma crise pessoal. O que é mais comum em tais momentos? O desespero, o lamento, a sensação de que tudo está fora de controle. Agora, imagine que você se lembra do estoicismo. Em vez de se deixar afogar nas emoções tumultuadas, você se recolhe, reflete. A dor está lá, mas você não é escravo dela. Você entende que a tristeza é natural, mas que ela não precisa definir quem você é ou como reagirá a ela. Ao invés de sucumbir ao sofrimento, você se permite crescer com ele. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo, a capacidade de transitar pelas dificuldades da vida com uma mente tranquila e focada. Marco Aurélio, em suas meditações, escreve: "A vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas sim como é bem interpretada." Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a maneira como encaramos nossas dificuldades e desafios. Ao invés de se preocupar com o que está além do seu controle, como o tempo que você tem ou o que os outros pensam de você, o estoico foca no que pode realmente transformar, o modo como ele escolhe viver e reagir diante da situação. Ao longo dos séculos, o estoicismo tem mostrado que a verdadeira força não é aquela que vem da luta contra os outros, mas sim da luta interna contra nossas próprias emoções e impulsos. A força estoica não é o poder de dominar o mundo ao nosso redor, mas o poder de nos mantermos serenos em meio ao caos. Esse é o segredo que muitos grandes líderes e pensadores da história entenderam. Quando conseguimos nos dominar internamente, não importa o que o mundo faça, tornamo-nos inabaláveis. Vamos então voltar a um ponto crucial: a liberdade. O que é a liberdade, afinal? Para muitos, é a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser. No entanto, o estoicismo nos apresenta uma visão mais profunda e transformadora da liberdade. Liberdade não é a capacidade de fazer tudo, mas a capacidade de escolher como reagir diante das circunstâncias da vida. A verdadeira liberdade está em ser livre do tumulto interno, da escravidão das emoções e das reações impulsivas. A liberdade do estoico é uma liberdade interior que nos permite permanecer em paz, mesmo quando o mundo ao redor está em guerra. Essa liberdade, entretanto, não é algo que acontece da noite para o dia. Como qualquer habilidade, ela exige prática e disciplina. Mas a boa notícia é que, ao praticarmos o estoicismo diariamente, começamos a sentir os efeitos em nossa vida de maneira gradual, mas concreta. A paz interior não é um destino, mas uma jornada. E, no final, o estoicismo nos ensina que cada passo dessa jornada é tão importante quanto a própria chegada. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a verdadeira felicidade não vem de alcançar algo, mas de aprender a viver de maneira sábia, com serenidade e, sobretudo, com consciência. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, demandas externas e expectativas, o estoicismo surge como um farol de simplicidade e clareza. Ele nos lembra que, para encontrar a verdadeira felicidade, precisamos olhar para dentro e cultivar a paz interior, não nas coisas ou nas pessoas ao nosso redor, mas na nossa própria mente e coração. A vida, como os estoicos nos ensinam, é cheia de altos e baixos. E, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos controlar a maneira como escolhemos viver
e reagir. Ao internalizarmos essa filosofia e a aplicarmos no nosso cotidiano, não apenas nos tornamos mais resilientes, mas também mais capazes de viver com propósito e intenção. O estoicismo, portanto, não é apenas uma filosofia antiga, mas uma chave atemporal para uma vida melhor. Ele nos oferece a oportunidade de viver com mais profundidade, mais serenidade e mais controle, independentemente das tempestades que surgem em nosso caminho. E ao aprender a dominar nossas emoções e a enxergar as dificuldades com novos olhos, começamos a criar uma vida que é de fato nossa, uma vida em que podemos ser os mestres do nosso destino e os senhores de nossa própria paz interior. Capítulo 2. O controle das emoções. Há algo de mágico e, ao mesmo tempo, profundamente libertador em aprender a controlar as próprias emoções. Não falo aqui da rigidez que nos impede de sentir, nem da frieza que os homens de pedras costumam associar à ideia de domínio. Falo da habilidade de observar nossas emoções de forma clara, quase distante, e ainda assim ser capaz de fazer delas aliadas, em vez de inimigas. Imagine um rio que corre com força e turbulência, mas que, ao ser compreendido, pode ser navegado sem medo. É isso que o estoicismo nos ensina: aprender a governar o nosso mundo interno, onde as emoções muitas vezes ganham força, como tempestades inesperadas que ameaçam desviar nossa rota. Quando nos encontramos imersos em um momento de raiva, por exemplo, o primeiro impulso é sempre reagir. A raiva nos cega, nos tira da razão e rapidamente o momento perde o controle. O estoico, no entanto, se recusa a ser refém dessa tempestade. Ele se observa em silêncio, como quem observa as ondas quebrando à distância, sem se deixar arrastar pela correnteza. Não se trata de sufocar os sentimentos, mas de entender que, embora não possamos controlar o que sentimos, podemos escolher o que fazer com isso. Ao percebermos a raiva como um fenômeno intransitório, algo que está passando e que logo irá embora, temos o poder de agir com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. A diferença fundamental aqui é a distinção entre sentir e ser controlado pelo sentimento. Sentir é humano. Todos nós sentimos, seja prazer, tristeza, raiva ou medo, mas a liberdade que o estoicismo nos oferece está na nossa capacidade de escolher como reagimos diante desses sentimentos. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, nos lembrou: a maior parte do que pensamos que é o nosso sofrimento, na verdade, é a maneira como reagimos àquilo que nos acontece. E é exatamente nesse ponto que reside o poder da filosofia estoica. Entender que a raiva, a tristeza e o medo não são inimigos, mas sinais que indicam algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, ajustado ou refletido. Certa vez, imaginei um cenário: um homem em seu escritório, rodeado de papéis e pressão, sendo interrompido por uma notícia de que um grande projeto falhou. A frustração e a raiva vêm como um vendaval. Seus olhos se estreitam, seu corpo se intensa e sua mente começa a formular respostas agressivas. No entanto, ele respira fundo, uma respiração controlada, e começa a perceber a emoção antes de reagir. Ele não luta contra ela, ao contrário, ele a reconhece. Ele entende que a raiva é apenas uma reação passageira, que não precisa determinar suas ações. E assim, ele escolhe pensar antes de agir, ponderando sobre a melhor forma de lidar com a situação. Isso, meu amigo, é o domínio das emoções. Não suprimir, mas entender. E quando entendemos, nos tornamos mais livres, mais fortes, mais sábio. Outro exemplo que ilustra essa prática do controle emocional ocorre em um contexto diferente, mas igualmente poderoso. Imagine uma pessoa em um relacionamento amoroso, onde, após um desentendimento, ela sente o veneno da mágoa e do ressentimento crescer em seu peito. A emoção, como uma serpente venenosa, se move por ela, fazendo com que suas palavras sejam afiadas, suas ações reativas.
objetivas. Porém, o estoico compreende que a verdadeira liberdade não está em expressar toda a dor que sente, mas em escolher como se posicionar diante dela. Ao invés de se entregar à raiva, ele opta por fazer uma pausa, refletindo sobre o que está realmente em jogo: o amor e a paz no relacionamento ou o desejo de ter razão. Ele sabe que os sentimentos são passageiros e que sua verdadeira força reside em não deixar que esses sentimentos governem suas atitudes. Ele decide, então, falar com calma e ouvir com empatia, preservando o equilíbrio que buscava. Esse tipo de autocontrole, contudo, não é fácil. Muitas vezes enfrentamos a pressão da sociedade que nos diz que devemos reagir, que devemos expressar nosso desagrado ou nossa raiva sem reservas. No entanto, o estoicismo nos desafia a desafiar essas normas. Ele nos ensina que, ao controlarmos nossas reações, não apenas nos libertamos da ansiedade e da frustração, mas também adquirimos o poder de tomar decisões mais claras, mais sábias, mais justas. É como se, ao colocar uma pausa entre o estímulo e a resposta, você tivesse o tempo necessário para escolher a resposta mais sábia, mais consciente. O controle emocional é, portanto, um reflexo daquilo que somos capazes de fazer com nossa própria mente. Não é sobre eliminar sentimentos, mas sobre governá-los. Em vez de sermos dominados por emoções como o medo ou a raiva, nós passamos a ser seus observadores. Em vez de reagir com impaciência diante de uma situação estressante, podemos escolher a calma. Isso não significa que seremos perfeitos ou imunes a surtos emocionais. O que queremos aqui é cultivar a habilidade de, quando as emoções surgem, não sermos arrastados por elas como folhas no vento. É nessa arte de observar e refletir que encontramos um dos maiores presentes do estoicismo. Ao invés de ser controlado por nossas reações automáticas, nós tomamos as rédeas. A raiva não é mais uma corrente que nos arrasta para longe do nosso propósito. A tristeza não é mais uma nuvem que nos ofusca a visão. São apenas sentimentos que vêm e vão, e nós, com nossa sabedoria estoica, escolhemos como navegar por elas. Não somos escravos das nossas emoções, mas sim mestres delas. E ao dominar as próprias emoções de maneira serena e tranquila, nos tornamos capazes de viver de forma mais alinhada com nossos valores. Não estamos mais à mercê das circunstâncias externas, das provocações ou das adversidades da vida. Com o estoicismo, nos tornamos mais preparados para enfrentar os altos e baixos da existência com um olhar mais claro, mais calmo e, finalmente, mais capaz de agir com sabedoria. Por fim, a questão não é se vamos sentir raiva, medo ou frustração, mas o que faremos com esses sentimentos? O estoico nos ensina que a verdadeira liberdade está na nossa capacidade de não ser escravo dos nossos sentimentos, mas de ser livre para escolher como reagir a eles. Não é a emoção que é o problema, mas a maneira como lidamos com ela. E ao aprendermos a observar, entender e controlar as nossas emoções, somos livres para viver de maneira mais plena, mais focada e mais verdadeira. Em última análise, é no silêncio da mente que encontramos o domínio verdadeiro. E o domínio sobre nossas emoções não é uma conquista única, mas uma prática constante. Como qualquer habilidade, a cada dia que passamos a compreender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo, tornamo-nos mais capazes de viver de acordo com os princípios estoicos. Ao fazer isso, nos tornamos a melhor versão de nós mesmos e, com isso, alcançamos a verdadeira serenidade. Capítulo 3. A importância da temperança e da disciplina. Imagine por um momento que a vida é como um rio largo e imprevisível, com correntezas que nos puxam para direções que nem sempre escolhemos. Algumas vezes, a corrente é suave e calma. Outras vezes, ela nos arrasta com uma força implacável, levando-nos para lugares que não planejamos.
A questão, no entanto, não está no quanto o rio é turbulento, mas sim em como decidimos navegar por ele. O estoicismo, como filosofia, nos oferece exatamente esse poder, o poder de escolher como reagir ao fluxo da vida, seja qual for sua intensidade. Ao longo dos séculos, os filósofos estoicos nos ensinaram uma lição simples, mas profunda. Podemos controlar a maneira como vivemos, não porque temos o controle sobre as circunstâncias externas, mas porque podemos escolher o que fazer com elas. Não podemos mudar o curso do rio, mas podemos aprender a nadar nele. E mais do que nadar, podemos aprender a fluir com ele, sem nos afogarmos nas emoções que surgem a cada nova onda. Como? Através da prática da disciplina, do autocontrole e, acima de tudo, da sabedoria. O estoicismo nos diz que não precisamos buscar a felicidade fora de nós mesmos, nas coisas materiais ou nos elogios alheios. A verdadeira transformação acontece quando entendemos que somos nós os responsáveis pela nossa paz interior. O mundo pode ser caótico e imprevisível, mas a nossa mente pode ser um oásis de tranquilidade, se soubermos como cultivá-la. Esse é o maior presente do estoicismo, a habilidade de transformar nossa experiência de vida, não mudando o que está ao nosso redor, mas mudando a forma como reagimos a tudo o que acontece. Vamos pegar um exemplo simples. Imagine que você está tendo um dia terrível no trabalho. Tudo parece dar errado. Seu computador quebra, você recebe críticas de um colega e no fim do dia parece que nada saiu como o esperado. Agora, imagine se você fosse capaz de ver esse dia não como uma sucessão de derrotas, mas como uma série de desafios que poderiam ser superados com calma e reflexão. O que aconteceria se você, em vez de se afundar na frustração e na raiva, se perguntasse: o que posso aprender com isso? O que essa situação tem a me ensinar? Esse é o poder da transformação através do estoicismo. Aprender a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Os estoicos, como Epicteto, nos lembram que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso muda tudo. A forma como reagimos a algo depende da nossa interpretação pessoal. Duas pessoas podem passar pelo mesmo evento e uma pode se desesperar, enquanto a outra pode tomar aquilo como uma lição de vida. É a maneira como vemos o mundo, como interpretamos os desafios, que nos torna quem somos. Imagine agora um grande mestre de sabedoria, como Marco Aurélio, sentado em seu campo de batalha, cercado por inimigos e sem saber o que o futuro lhe reservaria. Ele sabia que não poderia controlar as forças externas. Ele não podia impedir que a guerra continuasse, nem garantir que seu império permanecesse intacto. Mas ele podia controlar suas reações. Ele podia ao menos escolher como viver naquele momento, em meio ao caos. E foi nesse espírito que ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e você encontrará força. O que ele nos ensina é que a verdadeira força está em como escolhemos reagir diante da adversidade. Essa abordagem muda a maneira como vemos a vida. Ao invés de nos agarrarmos à ideia de que precisamos de controle absoluto sobre tudo, podemos aprender a ser flexíveis. Podemos aceitar a incerteza e, ao invés de lutar contra ela, abraçá-la. O estoicismo nos ensina que não é sobre controlar o mundo exterior, mas sobre dominar o mundo interior. E isso exige uma verdadeira transformação, não apenas de atitudes, mas de mentalidade. A transformação que o estoicismo propõe não é algo que acontece da noite para o dia. Ao contrário, é um processo diário de prática e disciplina. Você começa pequeno, talvez apenas com o simples hábito de respirar antes de reagir, de pensar antes de falar. E com o tempo, esse processo se torna natural. O que antes parecia ser um esforço extenuante, controlar as emoções, escolher respostas sábias, se torna uma segunda natureza. E assim,
a transformação começa a ocorrer, não apenas em sua mente, mas na forma como você interage com o mundo. A verdadeira transformação, então, vem de dentro para fora. Não podemos mudar a realidade, mas podemos mudar nossa percepção sobre ela. E quando mudamos a forma como vemos as coisas, mudamos a nossa experiência de vida. Imagine, por exemplo, a sensação de estar preso a um trabalho que você odeia, ou de enfrentar uma situação financeira difícil. O estoicismo não diz que essas coisas não importam ou que devemos ignorá-las. Não, o que ele propõe é que, ao invés de nos entregarmos ao sofrimento, escolhemos como reagir. Podemos focar no que podemos controlar, nossos esforços, nossa disciplina, nossa capacidade de aprender e crescer. E ao focarmos nessas coisas, começamos a perceber que, na verdade, temos muito mais poder sobre nossas vidas do que imaginávamos. A verdadeira transformação, então, vem quando aceitamos que somos os principais, responsáveis pela nossa felicidade e paz interior. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos, na verdade, os criadores da nossa realidade. Quando nos tornamos conscientes disso, podemos começar a escolher de maneira mais deliberada como vivemos. Podemos escolher ser gratos pelo que temos, ao invés de reclamar pelo que não temos. Podemos escolher ver a dificuldade como uma oportunidade de crescimento, ao invés de um obstáculo intransponível. Ao longo do tempo, essa mudança de perspectiva começa a ter um efeito transformador em nossa vida. A cada desafio, a cada obstáculo, ao invés de nos sentirmos impotentes, nos sentimos mais fortes, mais preparados, mais aptos a enfrentar o que quer que a vida traga. E é isso que o estoicismo realmente nos oferece. Uma maneira de transformar nossas vidas, não porque as circunstâncias mudam, mas porque mudamos a maneira como escolhemos lidar com elas. É uma transformação que começa dentro de nós, na forma como vemos o mundo e a nós mesmos, e que, eventualmente, se reflete em nossas ações, nossos pensamentos e, claro, nossa paz interior. A transformação que o estoicismo promove é, portanto, a transformação mais profunda e duradoura que podemos alcançar. A transformação de nossa mente, de nossa maneira de ver o mundo. E essa transformação, uma vez alcançada, nos dá a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as amarras da raiva, do medo e da frustração. A liberdade de viver com propósito, com serenidade, com coragem diante dos desafios da vida. No fim das contas, a vida se torna o que fazemos dela. E o estoicismo nos ensina que, ao aprender a controlar nossa mente e nossas emoções, somos capazes de viver de maneira mais plena, mais verdadeira e mais transformadora. Capítulo 4. A resiliência e a serenidade estoica. Há momentos na vida em que somos tomados pela sensação de que estamos perdendo o controle. O mundo parece estar conspirando contra nós, e por mais que tentemos, não conseguimos encontrar uma saída. Quando isso acontece, a tendência é nos afundarmos em um mar de emoções, reações impulsivas e decisões precipitadas. Porém, o estoicismo, essa antiga filosofia grega, nos propõe uma abordagem diferente, uma maneira de viver com mais serenidade, equilíbrio e, acima de tudo, controle. Não controle sobre os acontecimentos ao nosso redor, mas sobre a nossa reação a eles. Imagine a cena. Você acaba de receber uma notícia que desequilibra sua mente. Talvez uma situação financeira complicada, uma relação desgastada ou até um fracasso profissional. O que fazer? Como reagir? Aqui, o estoicismo nos oferece uma alternativa surpreendente: a escolha do que fazer com nossas emoções. Não importa o quão forte o impacto seja, o que realmente define nossa experiência é a maneira como escolhemos responder. O filósofo Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas sim nossa opinião sobre elas. Esse princípio simples e poderoso nos desafia a entender que a verdadeira mudança não acontece quando modificamos o que está fora de nós, mas sim
quando alteramos a maneira como enxergamos o mundo. Assim, a chave para transformar a vida está em como controlamos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E isso só pode ser feito quando começamos a perceber que temos, sim, o controle sobre nossa mente. Agora, pense por um instante sobre como reagimos a um evento inesperado, algo que nos desequilibra emocionalmente. Muitos de nós caímos na armadilha de deixar que as emoções nos dominem, sem refletir sobre elas. Porém, o estoicismo nos ensina a adotar uma postura reflexiva. Ao invés de simplesmente reagir, podemos fazer uma pausa e refletir. Qual a verdadeira importância disso? Será que estou atribuindo um peso maior do que realmente merece? Como posso lidar com isso de maneira mais equilibrada e serena? Essa pausa, esse momento de reflexão, é o que nos permite escolher nossa resposta de forma mais consciente. A história do imperador romano Marco Aurélio é um exemplo clássico desse tipo de abordagem. Em seus escritos, ele compartilha como lidava com as pressões de ser o governante de um vasto império, cercado por adversidades, inimigos e até traições. Marco Aurélio jamais deixou que suas emoções guiassem suas ações. Ele buscava sempre a razão, a calma, o discernimento. Para ele, a vida não era sobre as circunstâncias, mas sobre como ele reagia a elas. Isso se reflete em uma de suas famosas citações: a felicidade depende de nós mesmos. Ao fazer essa afirmação, Marco Aurélio nos ensina que, independentemente do caos que nos cerca, a verdadeira paz vem de dentro. E é essa paz que nos permite transcender as dificuldades da vida. Porém, controlar nossas emoções não significa ignorá-las ou reprimi-las. O estoicismo nos ensina que devemos reconhecê-las, entender sua origem e, a partir desse entendimento, decidir como queremos reagir. As emoções, em sua essência, são naturais e inevitáveis, mas a maneira como lidamos com elas é uma escolha. Um exemplo disso pode ser observado no trabalho, quando, por exemplo, somos confrontados com uma crítica negativa. A crítica em si pode ser desconfortável, mas em vez de reagir com raiva ou frustração, podemos tomar um momento para refletir sobre o que podemos aprender com ela. Ao fazer isso, não só estamos cultivando a sabedoria, mas também treinando nossa mente para não se deixar dominar por algo tão efêmero quanto uma emoção momentânea. A verdade, portanto, é que a verdadeira transformação não acontece quando controlamos o mundo ao nosso redor, mas quando escolhemos controlar a única coisa que realmente podemos controlar, nós mesmos. O estoicismo nos ensina a ter disciplina e a sermos responsáveis pelas nossas emoções, para que elas não nos governem, mas sim que possamos governá-las com inteligência e discernimento. Viver de forma estoica é aprender a se desvincular das pressões externas e a se conectar com o que realmente importa. É buscar um estado de serenidade, onde as emoções não nos dominam, mas coexistem conosco de maneira equilibrada. Cada desafio, cada obstáculo pode se tornar uma oportunidade para crescer, para desenvolver maior compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo. E é essa transformação que o estoicismo nos propõe. Não mudar as circunstâncias, mas mudar a forma como enxergamos as circunstâncias. Um exercício diário de disciplina mental e emocional, que nos ensina a ter paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em caos. A verdadeira liberdade está em nossa capacidade de escolher a nossa resposta e, com isso, transformar nossa vida de maneira profunda e duradoura. Se, por um momento, você se sentir perdido ou sobrecarregado pelas circunstâncias da vida, lembre-se, o poder de transformação está dentro de você. A chave para a verdadeira paz não está no controle do que acontece ao seu redor, mas na forma como você escolhe reagir. O estoicismo nos ensina que, ao dominar nossa mente e emoções, podemos transformar nossa experiência de vida e encontrar uma serenidade que transcende os altos e baixos
da jornada humana. Capítulo 5. A filosofia estoica na prática diária. É interessante como a vida, em sua essência mais crua, nos desafia a cada passo. Uma vez, enquanto um velho pensador caminhava pelos corredores da sua mente, ele se questionou sobre o que seria o verdadeiro significado da felicidade. Se a vida fosse um palco, ele sabia que muitos de nós passamos nossos dias tentando escrever o roteiro, corrigir os erros ou mudar os cenários, enquanto o verdadeiro drama acontece na nossa mente. Somos, no fundo, os protagonistas de uma história que não escolhemos, mas que, com sabedoria, podemos transformar. A proposta do estoicismo nunca foi de nos convencer a fazer parte de um mundo sem dificuldades. Pelo contrário, os mestres estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio nos convidaram a ver a vida como ela é, com suas sombras e luzes, com suas quedas e ascensões, e ainda assim sermos capazes de caminhar com graça diante de tudo isso. O que os estoicos nos oferecem é um novo olhar sobre o sofrimento e as adversidades que surgem em nosso caminho. Quando pensamos sobre controle emocional, muitos de nós imaginamos uma situação de repressão, onde reprimimos sentimentos e tentamos esconder nossas emoções. No entanto, a verdadeira essência do controle emocional proposto pelos estoicos é completamente diferente. O estoicismo não se propõe a negar os sentimentos, mas a entender e escolher como reagir a eles. O ser humano, em sua natureza, não é feito para ser uma máquina de respostas automáticas às intempéries da vida. Somos feitos para refletir, para ponderar e, mais importante, para aprender com as situações que nos são dadas. Como quando alguém, no calor do momento, desaba diante de uma crítica. A reação inicial é sempre a mesma: defesa. A mente se fecha e o coração se aperta. Porém, o estoico é aquele que se permite uma pausa antes de reagir. Essa pausa não é uma fuga dos sentimentos, mas uma oportunidade para entender a raiz daquilo que estamos sentindo. A raiva, o medo, a frustração, todas essas emoções surgem de interpretações que fazemos sobre o que nos acontece. O controle que o estoicismo nos ensina não é sobre rejeitar essas emoções, mas sobre escolher não nos entregarmos a elas. O que essa crítica tem a me ensinar? É a primeira pergunta que surge na mente do verdadeiro estoico. Ao invés de revidar, ele reflete. Imagine por um momento que sua vida é uma grande peça de teatro. E em algum momento as cortinas se abrem e você se vê diante de um palco caótico. O público, que é de certa forma a sua própria mente, exige uma resposta imediata. O que você faz? Em vez de se apressar a entregar a performance que todos esperam, o estoico respira, examina o script e decide com calma qual papel deseja interpretar. Ao escolher sua reação com sabedoria, ele não apenas mantém a serenidade, mas encontra a verdadeira liberdade. O que acontece ao redor não o define. A forma como ele decide se posicionar diante da vida é que faz toda a diferença. A jornada do estoicismo, portanto, não é sobre controlar o exterior, mas sobre dominar o interior. Quando entendemos que a única coisa realmente sob o nosso domínio é a nossa mente, a verdadeira transformação começa. A ideia de controlar as emoções e as reações não é uma ideia fácil ou rápida de se alcançar. Na verdade, ela exige uma disciplina que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Não é um controle superficial, mas uma mudança profunda de como vemos a nós mesmos e o mundo. Quando olhamos para os grandes pensadores do passado, podemos observar que eles viviam de forma simples, porém cheia de profundidade. Eles não viam a vida como uma série de obstáculos a serem superados, mas como um campo de aprendizado constante. Para Sêneca, por exemplo, cada adversidade era uma oportunidade para exercer a sabedoria. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde.
escreveu ele. Essa citação resume bem o que os estoicos acreditavam. Os desafios são os maiores mestres, e através deles somos capazes de revelar nossas virtudes mais profundas. Esse é o grande poder do controle emocional. Ele não vem de evitar os problemas, mas de aprender a enfrentá-los de maneira construtiva. O estoico não foge do que é difícil, mas enfrenta as dificuldades com coragem, aceitando-as como uma parte inevitável da experiência humana. Em vez de se angustiar com o que não pode ser mudado, ele foca naquilo que está sob seu controle, a maneira como escolhe responder. A verdadeira transformação, como podemos ver, está intimamente ligada a essa nova maneira de olhar para as coisas. Quando nos permitimos dominar nossas reações e emoções, criamos um espaço interno de paz. Essa paz não é uma fuga da realidade, mas uma aceitação profunda do que a vida tem a oferecer, seja ela doce ou amarga. Assim, ao invés de nos desesperarmos diante da adversidade, começamos a tratá-la como um professor, um mestre que nos guia para um crescimento maior. Além disso, ao adotarmos uma postura estoica, também aprendemos a cultivar a gratidão, não uma gratidão vazia, mas uma gratidão genuína por tudo o que nos é dado, mesmo que em forma de desafios. Quando vemos a vida dessa maneira, as dificuldades deixam de ser inimigas e se tornam companheiras em nossa jornada. É quando entendemos que, por mais que o mundo ao nosso redor seja imprevisível e muitas vezes cruel, temos a capacidade de escolher nossa resposta. Podemos ser arquitetos da nossa paz, não porque somos imunes às tempestades, mas porque sabemos que podemos aprender a navegar por elas. O que o estoicismo nos oferece, então, é uma liberdade não de escapar das dificuldades, mas de ser maior do que elas. Ao escolhermos como reagir, não somos mais vítimas do nosso entorno. Tornamo-nos, em vez disso, os senhores da nossa mente e, por conseguinte, da nossa vida. E ao percebermos isso, a transformação acontece. Não é uma transformação de fora para dentro, mas de dentro para fora. E ela se reflete em tudo o que fazemos e como nos relacionamos com o mundo. Quando conseguimos, de fato, dominar nossa mente, conseguimos também transformar a nossa experiência de vida. Agora que você já sabe como controlar suas emoções e transformar sua vida com os ensinamentos estoicos, é hora de agir. O estoicismo não é um conhecimento abstrato, mas uma prática diária. Para continuar sua jornada, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com amigos que também querem aprender a dominar suas emoções. Lembre-se, a verdadeira paz começa quando você toma as rédeas de suas emoções e vive com sabedoria. Até o próximo vídeo.